Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia para você que está nos assistindo nesses horários. Nós estamos de volta então com mais uma aula sobre a armadura, revestidos da armadura de Deus, né? Que é diferente dos dons, dos frutos que a gente começou agora e que é muito importante para todos nós, não é só para intercessores. É para todos, todo cristão precisa disso aqui. Só que o intercessor, ele precisa muito mais. Porque quando a gente se coloca na brecha, a gente não só pela vida da gente particular, mas pela família, no caso pela nossa nação, por outras pessoas, por causas, por pessoas que Deus envia para que nós podemos ajudar elas, tratar com elas. Não é nós que vamos fazer. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. O Espírito de Deus nos capacita para tudo isso. Então, para nós já precisamos, mas quando nós nos colocamos na brecha para interceder na obra de Deus, no trabalho, para tudo que a gente for fazer na obra de Deus, nós precisamos disso aqui também. Tá? Então, hoje a gente vai continuar. A gente não está orando, né? Porque o tempo é curto, eu não quero fazer vídeo muito comprido, senão as pessoas não conseguem escutar, todo mundo trabalha. Então a gente tem que pensar também nisso, né? Que as pessoas, para poderem assistir, tem que ter um tempo. Se você não pode assistir no dia que o vídeo é enviado, você pode assistir a hora que você quiser. Entra no canal, tá todos os vídeos ali. Né? A gente crê que até fevereiro a gente está encerrando, talvez até antes. Né? Mas nós não vamos deixar nada para trás, aquilo que nós sabemos que é importante, que Deus deu para nós colocar e ensinar aquilo. Então a gente falou, né, sobre ser vestido da armadura, por que nós precisamos, né? Então a gente vai continuar hoje na aula 2, no mesmo módulo 15. O intercessor tem que conhecer e ser revestido dessa armadura, como todos os cristãos, e estar preparado para vestir e usar. Vestir a armadura e usar, não é só nós conhecer, né? Então hoje a gente vai ver um pouco sobre isso. Estou só dando uma recapituladinha naquilo que a gente aprendeu na última aula. Em todas as coisas, em todos os casos da intercessão, estamos em combate espiritual, em favor de causa, de pessoas, circunstâncias criadas por Satanás, e para desfazer essas obras precisamos usar essa armadura para nos defender e atacar também, pois já somos mais que vencedores por Jesus Cristo, porque Jesus já venceu o inimigo, então nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, diz a palavra de Deus. O fato de Jesus ter vencido na morte, na cruz, e ressuscitado ao terceiro dia, não nos isenta de lutar as nossas batalhas enquanto estivermos neste mundo. Então, não é, mas é um pensamento muito errado. Esse tipo de coisa que a gente tem que aprender a discernir, tá? Que a gente pensa que só porque que nem, por exemplo, mas não precisa, Jesus já venceu, está vencido, glória a Deus, aleluia, nós estamos tudo tranquilo, não precisamos se preocupar, nós não precisamos orar, nós não precisamos jejuar, nós não precisamos se consagrar, nós não precisamos estudar a palavra. E tem pessoas que pensam assim, é isso que Deus quer que muda. E não precisa se preparar. Como que você vai vencer suas batalhas? Jesus já venceu a batalha, que fala que Jesus venceu contra o inimigo. Ele destituiu Satanás da nossa vida. Ele tirou, ele venceu. Quando nós cremos nessa palavra, nós estamos livres desse inimigo, porque nós já temos a vitória garantida. Mas que vitória é essa que nós temos garantida? As nossas batalhas que nós temos do dia a dia, as nossas tribulações. Jesus disse, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus também teve tribulação e angústia, ele venceu tudo, e nós também vamos vencer todas as nossas lutas,
contra qualquer coisa, enfermidade, contra qualquer situação que se apresentar na nossa vida, na nossa família, no nosso lar. Não é o mar de rosa, não se iluda que ser cristão é um mar de rosa, que tudo vai ficar lindo, maravilhoso, e você não pode só deitar e rolar e ficar tranquilo que Jesus já fez tudo mesmo, não precisa fazer nada. Não, Jesus venceu Satanás. Se Jesus não tivesse vencido ele na cruz do Calvário, por mais que nós jejuasse, orasse, fizesse tudo que nós achávamos de fazer, até mesmo da nossa própria vida, não ia resolver. Porque nós somos pecadores, nós não podemos redimir ninguém. Somente Jesus Cristo, que é santo, porque Ele veio, Ele entregou, Ele foi o Cordeiro de Deus puro e santo que se entregou por nós. É por causa dele, não é mérito nosso. Ele que fez isso e ele venceu justamente por isso. Justamente porque ele era o Filho de Deus, porque ele veio com essa missão. Ele venceu por nós, então nós já temos garantida a nossa vitória. Né? É como se eu tivesse Jesus deixou um saldo para nós, ele deixou nós, como se eu deixo uma conta no banco com dinheiro para o meu filho, tá lá, é dele, mas ele vai ter que saber usar, ele vai ter que desfrutar, ele vai ter que pegar aquilo, ele vai ter que tomar posse daquilo quando ele precisar. E é assim que nós temos que com Deus também. Nós temos a vitória garantida, mas nós temos que batalhar todas as vezes que nós formos confrontados na nossa vida espiritual, na família, em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos usar as armas do Espírito para vencer, já sabendo que nós somos vencedores. Por quê? Porque Jesus já venceu primeiro. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus falou isso, você conhece. Quem não conhece, que está começando agora, esse versículo eu sei que todo mundo conhece. Então ele disse: eu sou o caminho. Então ele veio, ele trilhou esse caminho e ele venceu. Então agora ele venceu, ele está sentado à direita de Deus. E ele está lá ainda intercedendo por nós. Mas nós estamos aqui ainda com a vitória já garantida. Ele já assinou, ele já decretou a nossa vitória. Já foram canceladas as nossas dívidas por Jesus Cristo. Mas nós vamos, aos nossos pecados, todos que nós cometemos. Mas para nós conseguir sobreviver nessa terra, neste mundo, até enquanto nós estivermos aqui, vai vir lutas, dificuldades, aflições. Jesus falou que ia ter. Então o inimigo vai tentar nos atrapalhar, pessoas vão se levantar e nós temos que estar com essa armadura para poder vencer. E a primeira delas é a verdade, nós temos que conhecer. Então não é porque Jesus venceu que nós não precisamos fazer nada. Nós vamos ser confrontados, todos os dias vamos ser provados, testados, confrontados, e nós temos que ter o conhecimento da palavra. Satanás, na sua astúcia, que nem nós vimos na última aula, ele vai tentar nos enganar de todos os meios e formas. Ele não vai tentar nos enganar com aquilo que ele sabe que não vai funcionar para nós. Ele vai tentar nos enganar de outra maneira. Ele usa até a própria palavra distorcida. Ele distorce a palavra de Deus de alguma maneira, usando pessoas também para distorcer, para nos enganar. E se nós não conhecermos essa palavra, se nós não tivermos ligado com Deus, se nós não tivermos em comunhão com o Espírito Santo, nós vamos ser enganados, porque nós vamos achar que tudo é de Deus e não é. Ele deturpa, ele tira palavras, ele muda ali, ele coloca aquilo que convém a ele. O que ele fez, gente? Que nem eu sempre falo, o que ele usou contra Adão e Eva naquela vez? O que ele usou contra Eva? Ele usou um plano lá de outra coisa que não tinha nada a ver com eles. Não, Deus tinha falado que não era para eles comerem do fruto, de todos os frutos eles poderiam comer, menos da árvore do bem e do mal. Então ele pegou aquela verdade que Deus falou ali, que Deus falou para Adão, e quando e Eva sabia, a Eva também conhecia, e ele chegou e disse: não, mas não é bem assim. Não é bem assim que Deus falou. Não precisa se preocupar tanto. Não precisa obedecer tão certinho como está ali. Deus vai entender. Sabe o que Deus está querendo? Deus está querendo, Ele não está querendo que vocês conheçam. Ele não está querendo que vocês cresçam. Ele está segurando. Ele deturpou a palavra de Deus. Deus estava protegendo Eva e Adão porque Ele sabia que esse inimigo ainda estava ali. E ele ia tentar destruir a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus. Ele não usou outra coisa, ele usou a própria palavra de Deus, que Deus tinha falado com Adão e Eva. Ele disse ali: vocês não precisam se preocupar. E hoje ele diz isso para nós, para muitos cristãos. Não, mas não precisa fazer tudo tão certinho. Tu não precisa ler tanto a Bíblia, não imagina.
Tu não precisa fazer tanto, tu não precisa orar tanto, jejuar tanto, não precisa te consagrar tanto. Tu não precisa se cuidar tanto. Jesus já venceu. É o que ele diz, e é verdade, só que essa verdade ele deturpa quando? Quando ele diz que nós não precisamos vigiar. Jesus disse orai e vigiai. Ele disse orai sem cessar. A primeira coisa que ele instruiu os discípulos não foi para orar em público, para orar, interceder pelos outros, ou então orar em público, fazer aquelas orações dos fariseus para bonito, para aparecer para os outros. Não foi isso que Jesus ensinou, não foi a oração que Jesus ensinou. Ele disse entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em secreto, e o Senhor que te vê em secreto, Ele te recompensará. Foi a primeira oração que Jesus ensinou. A oração do Pai Nosso, adorando a Deus. Então o inimigo gosta muito de dizer, não, isso não precisa. A oração do Pai Nosso foi uma oraçãozinha que Jesus ensinou lá. Ele vai, se você tem que ter discernimento, você vai ver essas coisas. Tudo que é importante para Deus, que é, por exemplo, a cruz de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo é a base, ele é o alicerce da nossa salvação do Evangelho. E o inimigo tenta de alguma maneira desfazer isso, ele tenta dizer que não é tão importante. Nem fala da cruz, não fala do sacrifício de Jesus, não fala que Jesus morreu. Isso é vergonhoso, isso aí é vergonhoso. Eu conheço um líder muito grande, que todo mundo conhece, que diz que a cruz foi um fracasso de Deus. Olha como ele deturpa as Escrituras. Ele diz que a cruz foi um fracasso de Deus. Quem conhece sabe de quem eu estou falando, não vou falar aqui, mas porque isso é deturpar as Escrituras, é diminuir o sacrifício de Jesus. Isso é blasfêmia contra Deus, porque foi justamente o sacrifício de Jesus na cruz, foi ali que ele venceu Satanás, quando ele morreu e ressuscitou. Não foi só a morte. Satanás gosta de esconder a ressurreição. Ele quer falar só da cruz. Quando fala só da morte de Jesus, pobrezinho de Jesus, ele morreu. Olha só, coitadinho, morreu. E olha só, o ministério dele não deu em nada, porque ele morreu, ele sofreu, ele foi maltratado, humilhado, foi açoitado, cuspido, tudo isso que você sabe. Então o que o inimigo faz? Pobrezinho de Jesus, ele sofreu tudo isso, mas aonde levou ele? Levou para a cruz. Ele morreu, mas não valeu de nada. É isso que Satanás quer deixar passar. E ele usa líderes totalmente influentes para muitas vezes falar essas coisas, para de uma maneira sorrateira colocar isso no coração das pessoas. Porque foi ali que Jesus realmente venceu. Ele morreu sim, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então a ressurreição não é falada, mas nós falamos da ressurreição. Ele ressuscitou o terceiro dia e ali ele concretizou essa vitória que ele já tinha na cruz ali. Se Satanás pudesse arrancar Jesus da cruz, ele tinha feito, porque foi ali, ele foi colocado ali como um cordeiro mudo de Deus, um cordeiro que aquilo ali, irmãos, eu não me canso de falar e eu nunca vou parar de falar isso enquanto Deus me der fôlego. Aquela cruz ali era para ser eu, para ser você, para ser todos os pecadores, passar pelo que Jesus passou, mas ele tomou as nossas dores. A Bíblia diz, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Quando ele se colocou ele deixou, ninguém obrigou, ele foi por amor a nós, ele se colocou naquela cruz, ali ele levou os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, aonde eu era para estar, onde você era para estar, ele foi por nós, foi ali a vitória. E não ficou por isso mesmo, depois ele mostrou, ele ressuscitou, e da mesma maneira que aquilo que ele morreu na cruz, é como se nossos pecados também fossem perdoados ali, e nós fomos crucificados com ele na cruz, sem nós sofrer nada, por causa que ele fez por nós. E assim também nós vamos ressuscitar. Quando nós se nós morrermos aqui, quando nós sair deste mundo, nós vamos passar pela morte, né, tirando o arrebatamento, que eu já falei para vocês, mas nós vamos ressuscitar. Esse mundo aqui não é o fim, essa terra aqui, essa vida que nós temos não é o fim, é apenas um período que nós passamos aqui. Então eu estou parando aqui, é muito importante isso, que você entenda e não deixa ninguém te enganar, não deixa porque a palavra de Deus fala que isso aqui ia surgir. Falsos cristos, falsos profetas, que iam falar sobre essas coisas e tentar anular a cruz de Cristo, mas que não tem valor. Ai, coitadinho, ele morreu. Ai, por que adiantou tudo isso? O que adiantou tudo que ele passou? Ele passou por mim e por você, e ele não ficou na cruz, ele ressuscitou.
Por isso que ele venceu Satanás. Então a primeira coisa que nós precisamos ter na nossa vida é essa certeza, essa fé, o perdão dos nossos pecados, ter a salvação da nossa alma, que nem a gente falou. Por isso que eu comecei lá adiante esse curso. Vocês sabem, a gente começou lá, né, no pecado de Adão e Eva, porque é ali que começou tudo. Então, vamos ler ali agora em João, capítulo 8, 31, 32, para conferir isso aí que a gente falou agora. Se nós não conhecermos essa verdade, as pessoas que não conhecem essa verdade nunca vão conseguir ter essa fé, elas nunca vão ser livres da mentira, elas sempre vão ter aquela mente deturpada, não sei se é verdade. Qualquer coisa que alguém falar para a pessoa vai acreditar, porque ela não conhece a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, nós nunca vamos ser enganados. A verdade nos liberta de qualquer mentira, de qualquer engano. É isso que Jesus quis dizer aqui. João 8, 31, 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que ele falou aqui: se vós permaneceres na minha palavra. Por que a gente está falando tanto da palavra? Não é só nós conhecer. Ouvir, entra no ouvido e sai no outro. Então eu aprendi, mas nem estou praticando. Eu já sei, tá tudo bem, agora eu já sei. Não. É nós ouvir, conhecer e permanecer nessa palavra. Ter a nossa fé alicerçada nessa palavra. Ter a nossa vida pautada, as nossas decisões, o nosso dia a dia, a nossa vida pautada por essa palavra. Nós estaremos guardados do maligno, então. E aqui ele disse: e verdadeiramente seremos discípulos, os discípulos verdadeiros de Jesus, mas eles nunca vão deixar de falar essa palavra. Foi o que Jesus mandou falar, é a base da salvação do Evangelho, é o alicerce. Sem isso não tem salvação, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem dom, não tem nada. Pode ter uma coisa, como é que eu posso dizer assim, superficial, fajuta, mas não é aquilo que Deus mandou. Por isso nós temos que ter o discernimento. Então o 32, conhecereis a verdade vos libertará. Só para confirmar aquilo que a gente falou, tá bom? Então agora a gente vai ver então a primeira peça da armadura uma armadura é uma armadura, é completa. Nós vamos ver as peças dela agora. Por que nós precisamos do significado de cada uma? A primeira dela vamos ler ali em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos ler ali onde ele fala bem certinho sobre essa armadura. Efésios 10, 6, aliás. 6, eu vou ler primeiro a armadura e depois a gente vai explicar um pouquinho sobre cada uma. Vou andar aqui. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, que é a primeira peça da armadura, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé,
com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, que são aqueles separados por Deus. Né? Quando a gente fala em santo, não é aquele santo que argola na cabeça, mas santos quer dizer separados. E também, olha o que o apóstolo Paulo falou, a humildade dele. E também por mim, para que me seja dada o abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazer. Então aqui ele está dizendo, pedindo oração também. Todos nós precisamos. A Bíblia diz orar uns pelos outros. Não é porque a gente está ensinando que a gente não precisa de oração, que a gente sabe tudo. Não, a gente está a serviço. A gente precisa até ter intercessores que orem por nós. E nós intercedemos por pessoas que estão na obra. O nosso trabalho é de oração e intercessão pela obra de Deus, pela causa de Deus, pela igreja de Cristo na terra, pelo corpo de Cristo na terra. Foi isso que Deus nos chamou, e o tipo de intercessão que Deus nos deu é uma intercessão global, e é isso que nós estamos passando para vocês. Não existe barreira, não é uma denominação específica, não é uma igreja, não é um lugar, não é um país, uma nação, é global a intercessão que Deus nos dá para fazer. Claro, começando na nossa casa, na nossa igreja, onde nós estamos, nós começamos e Deus vai, a intercessão vai se abrindo, Deus vai abrindo o nosso entendimento, para a gente orar, nossos sentimentos, o Espírito de Deus começa a nos levar a orar por coisas assim que a gente nem imaginava por causa da intercessão. Né? Isso a gente ainda vai falar um pouco mais tarde, depois, nas próximas aulas, ainda alguma coisa. Então aqui ele deixou claro que a nossa luta não é contra a carne. O que ele quis dizer aqui? Que, por exemplo, quando a gente está enfrentando uma luta, uma batalha, uma dificuldade no trabalho, em casa, que as pessoas estão, que parece que a pessoa está sendo perseguida, as coisas começam a dar errado, ou então alguém que não gosta da gente, não é a carne, não é a pessoa. Quando fala contra a carne, o sangue, é a pessoa, o ser humano. A nossa luta é contra as obras malignas, é Satanás que está por trás de tudo isso. Quando existe peleja, quando existe guerra, quando existe pessoas brigando, pessoas se odiando, né? Quando existe mentira, engano, deturpação, essas coisas todas, tudo isso aí o inimigo está por trás, o inimigo da nossa alma que é Satanás. Então nós temos que enxergar isso, que não é contra as pessoas, é contra esse inimigo e contra essa obra maligna de Satanás. E por isso nós precisamos de ousadia, de intrepidez, de coragem. Quando nós formos orar, interceder para pessoas de qualquer situação, mas principalmente nessa área, aqui fala contra principados e potestades, nós temos que usar a palavra de Deus com coragem, com ousadia, com intrepidez, com determinação, porque nós estamos com a autoridade de Deus na mão. E o inimigo tem medo disso, ele só respeita o nome de Jesus, a autoridade de Jesus. Não vai ter outra coisa, não tem outra coisa que ele respeita. Não adianta nós ser bonzinho, queridinho, falar bonito e tudo mais, e ser uma pessoa bem vista, bem quista, muito bonita e coisa e tal, e ter um status. Isso, o Satanás não respeita isso aí. Ele respeita o nome de Jesus, a autoridade no nome de Jesus. Quando nós usamos o nome de Jesus, o sangue de Jesus, por causa do sangue de Jesus derramado, é isso que ele respeita. É esse o temor. Então nós temos que conhecer isso e nós temos que usar essas palavras. E qualquer pessoa pode usar. É só crer. Crer em Senhor Jesus Cristo. Se tu tem a tua salvação, tu foi perdoado dos teus pecados, tu foi remido dos teus... Não importa o pecado, pode ser o pior pecado do mundo, que ninguém perdoaria, que você se sente perdido, que, meu Deus, eu pequei, agora estou perdido. Não. Se você se arrepende dos teus pecados, por pior que seja, e você se vale desse sacrifício que Jesus fez na cruz, você é perdoado, você sente paz no seu coração,
Deus vai colocar essa paz, ainda que as pessoas apontem o dedo e dizem que tu não presta, olha o que tu fez, olha o que tu andou, onde tu andou, olha o que tu fez. As pessoas têm mania de acusar e apontar o dedo, mas se nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós se arrepender deles e pedimos perdão, não adianta pedir perdão, Senhor, perdoa, eu não me arrependi coisa nenhuma, continuo fazendo, continuo praticando, não estou nem aí. Isso não tem valor nenhum para Deus e o diabo não vai respeitar nós. Mas por mais que a gente possa ter pecado, né, que nem pessoas que vêm assim, chegam espiritualmente encurvados de tanto pecado. É triste de ver, mas para Deus não tem tamanho de pecado. A pessoa, no momento que ela se arrepende dos seus pecados, ela pede perdão para Deus, ela é livre de tudo isso. Jesus já pagou o preço por esses pecados na cruz. Então essa pessoa pode ter autoridade, ela é perdoada, ela é feita uma nova criatura. Ela recebe a credencial, ela recebe o título de filho de Deus, ela se passa a ser filho de Deus, filha de Deus, e aí que está a autoridade em nome de Jesus. Ela foi perdoada, Jesus já venceu, ele foi perdoado, e essa pessoa, quando ela aceita, quando ela se arrepende de verdade, procura praticar essa palavra e viver, ela tem autoridade, o diabo ele não pode resistir. Né? E nós vamos ver isso mais tarde, como é que acontece, se sujeitando a Deus. Então, nós temos que ter, não importa, não se preocupe, mas eu sou muito pecador, olha tudo que eu fiz, onde eu andei, meu Deus, eu até blasfemei de Deus. Se você não conhecia, você se arrependeu dos seus pecados, você pediu perdão para Deus, você está limpo, e mudar, né? Se arrepender, Senhor, eu não quero mais praticar isso, Senhor, eu não vou fazer mais isso, eu quero ser limpo. Se você pedir perdão, ora a Deus, você está limpo, você já tem autoridade, você passa a ser de criatura, filho de Deus, e você vai ter autoridade em nome de Jesus. E Deus vai vir sobre a tua vida, você vai se colocar, você vai receber a salvação, o batismo com o Espírito Santo. O fruto do teu Espírito Santo vai começar a fluir na tua vida, e você você pode receber os dons são dados quando você tem missão, quando você vai usar para alguma coisa. Não vai ter dom para bonito, que nem eu falei já, para se gloriar, eu tenho dom desse, tenho dom daquele, eu tenho isso, tenho aquilo. Não, é quando você vai ser usado, quando Deus tem uma missão para você, Ele vai te preparar, Ele vai te dar os dons, Ele vai te capacitar. Não precisa ter medo nem preocupação. Nós não temos que ter medo do diabo, os cristãos não tem que ter medo de Satanás, porque ele está sujeito a Jesus Cristo, é o único nome que ele respeita. Então, quando nós temos o nome de Jesus, a palavra de Deus no nosso coração, ele vai nos respeitar também. Só nós não podemos misturar as coisas de Deus, tirar aquilo que convém para nós, e daí, isso aqui eu não gosto muito, eu vou deixar quieto. Não, daí nós estamos divididos, nós não estamos dentro da palavra como Deus quer, e Satanás não vai respeitar, porque a Bíblia diz, isso está lá em Apocalipse, a gente já viu também, que Deus não permite. Ele disse que ai daquele que tirar um J ou um tio dessa palavra, acrescentar ou um J ou um tio, ou tirar um J ou um tio. Nós temos que treinar por completo, ainda que nós não entendemos tudo, ainda que nós não conhecemos tudo, mas nós temos que crer que ela é a palavra de Deus, tá bom? É isso que a gente quer falar. Então a primeira peça dessa armadura, então, é a verdade. Sim, aqui diz, cingindo vossos lombos com a verdade. É a primeira peça da armadura que o apóstolo Paulo deu para nós. Cingindo-vos com a verdade. Vestir, e a segunda eu vou deixar para a próxima aula. A gente está falando sobre, é a principal. Se você não tiver a verdade, conhecer essa palavra, essa verdade, e crer nela de todo o teu coração, e procurar praticar, e não se preocupe que você tem que saber tudo, tem que praticar tudo, você tem que ser perfeito, não. Você crê, você aceita isso, e você deseja isso, e Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Se você crê nessa verdade que você está aprendendo, Deus, aos poucos você vai aprender outras verdades, você vai crescer na tua vida espiritual e você vai ser capacitado. E essa vai ser uma peça da armadura que você vai ter contra o inimigo, contra o mal. Você vai ter a primeira peça, então, cingir, aqui fala, né? Tomai toda a armadura, cingindo-vos com a verdade. Tem uma outra tradução que diz cingindo vossos lombos com a verdade. Então a gente é cingido, isso tá sobre nós, essa verdade. Nós estamos livres da mentira e do engano. Então a primeira peça nós já temos que é da armadura, tá bom? Então hoje a gente fica por aqui, e
só vamos orar pedindo a Deus, não tenha medo de nada, não se preocupe com nada, Deus está conosco. Essa palavra foi Deus que mandou pregar, nós não temos que ter medo de nada, nem de falar, de pregar e muito menos de ouvir e estudar ela, tá bom? Só vai fortalecer nós. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Eu te peço abençoe cada um dos teus filhos, ó Pai, que vai ouvir, que ainda, Senhor, esse vídeo vai chegar neles. Senhor, acampa os teus anjos ao redor das suas casas, dos seus lares, Pai, dos seus familiares. Abençoa cada um deles, que eles possam ter essa fé, essa certeza, Senhor, de que quando nós cremos a tua palavra, só de nós crermos na verdade, ela já se torna para nós uma proteção, Senhor, contra a mentira, contra o engano. E nós, Senhor, já começamos, Senhor, a ter a armadura que tu quer que nós tenhamos. Senhor, abençoa os teus filhos, abre o entendimento de cada um, Senhor, para que eles possam compreender aquilo que tu está querendo que eles entendam. Tudo aquilo que eu não pude transmitir, Senhor, com as minhas palavras que tu me deu, que tu colocou, Senhor, porque senão eu não poderia falar. É tu que coloca na nossa boca as palavras, tu que nos dá um entendimento para nós poder passar. Mas ainda assim, Senhor, eu sei que tu vai ampliar, que tu vai dar para cada um a medida certa de entendimento que eles precisam e que eles podem compreender agora. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até a nossa próxima aula, então, em nome de Jesus Cristo.